Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à videoaula de hoje. Nessa videoaula vou estar corrigindo uma atividade que eu passei sobre criação de telas com Kiwi, né? A criação de telas com o gerenciador de janelas ali que foi criado baseado em Python, né? Para a gente poder então é, gerenciar as nossas janelinhas aí, criar interfaces gráficas nas nossas aplicações. Essas aplicações elas são multiplataforma, né? Ou seja, ela pode ser executada em celulares, no Windows, no Mac, né? Em as plataformas aí que a gente tem. Então, ela vai ser útil aí, né? Para quem quiser fazer seus testes, pequenas aplicações, né? E trabalhar de uma forma mais, né, mais agradável aí ao usuário, né? Então vamos lá, vamos sem mais perda de tempo. Já havia gravado esse vídeo, só que ficou sem áudio, então infelizmente vou ter que regravar. Então não vai dar para fazer junto com vocês, né? No outro vídeo também não. Já havia mostrado só a resolução porque é um pouco demorado. Então eu vou tentar passar aqui e vocês vão pausando o vídeo fazendo aí, né? O ideal é que vocês façam para que vocês treinem, né? Aqui vocês através da prática a gente consegue então lembrar de muitas coisas, né? Pegar os macetes, a gente altera algumas coisas, né? Então, o ideal é que você faça para poder fazer os seus testes aí, beleza? Então vamos lá, né? Vou abrir aqui meu PyCharm para a gente poder começar a fazer aqui a nossa aplicação. Deixa eu abrir ele aqui. Então, eu dei o nome do projeto de aula 3 do 11, que eu tinha havia corrigido ontem, né, como eu disse para vocês. Então vamos explicando aqui, eu vou pausando o local que eu acho que vocês devem estar digitando, eu vou mostrando. Então a primeira coisa, pessoal, quando a gente instala aqui cria nosso projeto no PyCharm, um projeto Python simples aí, né? Então a gente vai criar, dar um nome para ele. Eu dei esse nome de aula 3 do 11 de 2021, mas é óbvio que vocês podem dar o nome que vocês quiserem, né? E aí, depois disso, pessoal, vocês vão abrir o terminal aqui embaixo, no PyCharm a gente tem aqui uma abazinha de terminal, bem aqui no cantinho inferior esquerdo aqui, né? E aí aparece essa tela, para facilitar a nossa vida. Em outro vídeo, né, que vocês podem também acompanhar aí, criando um aplicativo simples com Kiwi, né, foi que eu gravei o ano passado, eu mostro como fazer por aqui, em Settings, né, e lá instalar o Kiwi por lá. Inclusive a versão era anterior, né, mas nós vamos nessa forma aqui, é mais fácil, eu acredito que vai ficar mais simples para todo mundo. Vocês colocam assim, ó, pip install Kiwi. Né? Se você tem o pip instalado, provavelmente sim, quando a gente instala o PyCharm, geralmente a gente tem o pip instalado. Se não estiver, vocês pesquisam lá como instala o pip, mas é bem simples, né? Vocês instalam lá o pip e aí nós vamos ter então como fazer isso aqui, ó. Pip install Kiwi, dá um enter, ele vai instalar o Kiwi pra gente. Se tiver máquinas muito antigas, se o pessoal quiser usar um Kiwi de versão anterior, você pode até colocar o igual, colocar 1.11.1, por exemplo, que é a última versão anterior a 2 aí que funcionava, mas você tem que estar com o Python antigo também, né? Então não vai ser compatível com novos Python, então você tem que ter um Python com a versão antiga para poder instalar o Kiwi. Aí você teria que criar um ambiente virtual com um Python antigo aí, um Python mais anterior, né? Você teria que ter instalado ele aí. Mas é só colocar pip install Kiwi, né? Que você vai então ter a biblioteca Kiwi instalada. Eu vou dar um enter aqui só para mostrar, mas eu já tenho instalado, então os requisitos já foram satisfeitos, então não vai reinstalar, obviamente, né? Então vamos lá. Então depois de feito isso, pessoal, a gente já tem o Kiwi pronto para a gente utilizar. Aí o que a gente precisa fazer? Vamos criar um arquivo chamado main.kv, tá? Não sei se vocês estão conseguindo enxergar direitinho aí. Vou aumentar um pouquinho a minha fonte. Nem me lembro onde que é mais que vai aqui. Deixa eu ver aqui. Settings, editor, fonte. Vou aumentar um pouquinho aqui a minha fonte para vocês enxergarem melhor aí. Depois eu volto para uma fonte antiga aí.
Beleza, acho que aqui fica melhor para todo mundo enxergar. Então, o nome do arquivo, pessoal, né, é o main. Vou mostrar aqui, ó. O nome do arquivo vai ser esse aqui, ó. Opa, main, tá? Esse nome aqui. Não sei se você está conseguindo enxergar aqui. Só clicar com o botão direito, né? Vocês já fizeram isso outras vezes. New Python file e dá o nome de main lá. Só colocar esse nome aqui, dá um enter, ele vai colocar a extensão .py para vocês lá, né? Beleza, criado esse arquivo, então vocês podem fazer esses imports se vocês quiserem. Entretanto, o que eu coloquei logo de início, quando eu estava fazendo, foi só esses dois aqui, tá? Só esses dois aqui de início, tá? Se vocês quiserem já colocar esses, a gente vai usar depois, né? Por enquanto a gente não vai usar eles ainda. Se você não colocar, depois você pode clicar com o botão de parar o mouse sobre o elemento, né? Vai ter lá como importar esse nome. Depois eu vou falar sobre isso também mais lá na frente, porque às vezes é importante, né? Mas se quiser já fazer esses importes, pode fazer. Pausa o vídeo aí e faça todos esses importes aqui que a gente vai precisar deles. A gente vai importar inclusive o widget, né? Que é um nome mais genérico para elementos de tela aqui do usuário. Eu vou arrastar esse import aqui para cima, porque esse comentário é desse import aqui, né? Então, elementos widget é o nome genérico, né, para interface gráfica. Isso aqui é só um comentário, não precisa digitar se vocês não quiserem, né? Então esse aqui é a versão requerida do Kivy. Isso aqui, se você estiver utilizando a mesma que eu estou usando, é 2.0.0, né? No outro vídeo eu usei a 1.11.1, não vi muita incompatibilidade não, até pelas coisas que eu utilizei, né? Se vocês utilizaram outras coisas aí, pode ser que haja uma incompatibilidade de versões, mas eu não usei coisas muito sofisticadas, então 1.11.1 também funciona aqui. E aqui a versão da nossa aplicação, se você quiser definir, né? Se não quiser também não é obrigatório, isso aqui é opcional. Beleza, então vocês digitem esses importes e aí, olha só, o que nós vamos criar vai ser isso aqui, ó. Um programa que solicite dois números de usuário via interface gráfica, né? Deve ser permitido o usuário formar números negativos. O ideal é que ele coloque, né? Então esses números serão um intervalo de valores para a geração de 20 números aleatórios. Então, nesse intervalo, vai gerar 20 números aleatórios baseados nesse intervalo de números que você colocar lá. Deverá, então, ser calculado, mostrado quantos números negativos foram gerados. Né? Por exemplo, aqui, ó, se o usuário informar menos 10 e 10, o programa gerará 20 números aleatórios e, supondo que esses números sejam esses aqui, que vocês estão vendo, então vai aparecer o resultado 4, porque a gente tem 4 números negativos. Ó, 1, 2, 3, 4. Né? Exatamente isso. Então, a função, né, para gerar números aleatórios, eu até coloquei lá no enunciado, né? É random.range, e aí vai colocar o início, né? Ou seja, o início da sequência, né? E o fim da sequência aqui. Beleza, né? Então esse menos 10 seria aqui e o 10 seria aqui no fim. No caso, vai ser através de variável, evidentemente, né? Vai receber isso da tela para a gente poder trabalhar. Então, beleza. Então, é isso aqui que nós vamos fazer. Então, pessoal, depois de feito os importes lá, o que eu criei aqui, ó, essa parte aqui, ó, da minha tela, eu só fiz isso de início. Se vocês quiserem fazer a mesma coisa, só façam isso aqui, ó. Coloca aqui, só isso aqui, tá? Ó, a classe de widget da tela, ó. Então, só isso aqui eu fiz no início, tá? Então, se você quiser digitar assim por enquanto, depois eu vou falar para vocês, né, colocarem isso aqui e explicar por que existe isso aqui, né? Evidentemente. Então, vamos lá. Voltando aqui, digite só aquilo, né? E aí vamos pular aqui para essa parte, ó. Depois, logo em seguida, você vai criar a classe do aplicativo. Essa classe do aplicativo, pessoal, ela é essencial, né? Porque ela, estou dizendo aqui que eu tenho uma classe chamada main_app. Essa main_app, pessoal, aqui poderia ser qualquer nome. Só que, não sei por que motivo, de razão, eu fui tentar mudar esse nome e não funcionou a minha aplicação, tá? Então, para evitar que não funcione, coloca a main_app aí. Eu não sei se foi coisa da nova versão, se eu que esqueci de algum detalhe, só sei que não funcionou com outro nome. Então, coloque aí main_app, tá? Inclusive o arquivo também com o nome de main, tá? Para funcionar certinho aí. E aí, nós vamos criar
e ele vai herdar de app, né? Ou seja, ele vai ter uma herança aqui de app. Se você tiver feito os importes lá, não vai dar nada, não vai dar nenhum problema. Se você não tiver feito o import ainda, né, se você não tivesse feito o import ainda, eu teria que fazer o import agora, mas a gente já tinha feito, né? Então não vai dar problema. Então esse app aqui é do Kiwi, né? Ele já vai importar essa classe, tem várias coisas, nós vamos só reutilizar, né? E aqui nós temos que sobrescrever esse método build, que é o método de construir nessa tela. Tá? Então o método build ele vai construir a tela e mostrar a tela, né? Então aqui ó, ele vai retornar minha tela. Então de início, né, ele vai retornar essa classe aqui, um objeto dessa classe aqui, né? Criar um objeto anônimo e retornar minha tela, tá? Que é, por sua vez, é um widget, ou seja, é um componente de janela, já vai abrir uma janelinha ali pra gente. Se a gente não criar nada, já vai abrir uma janelinha pra gente ali, tá? Então, esse aqui é a nossa, né, a nossa classe principal aqui, a classe do aplicativo, a classe que vai executar a aplicação, tá? E aqui vou rodar o aplicativo. Para rodar o aplicativo, vamos colocar aqui if name igual main, tá? Assim, main app.run, né? Então, ou seja, estou criando um objeto da classe main app, né? Que é essa classe aqui, e já rodando a aplicação através do método run. Esse método run vem da classe app, né? Que eu estou herdando aqui. Esse método então roda a aplicação, certo? Então é isso que a gente precisa, isso aqui, né? Isso aqui, e você vai criar. Se você quiser pausar, né, e digitar isso aí, você vai, né, fazer, você deve ter feito já. E a classe minha tela aqui, você pode colocar só um PS aqui, né? Seria só isso aqui e os importes lá em cima. Depois nós vamos utilizar todos eles, né? Enquanto a gente não vai usar todos. Beleza, então isso é o início, né, da nossa aplicação. Depois disso, pessoal, nós vamos criar efetivamente a nossa tela para receber as coisas, né? Então eu vou criar aqui a minha tela para receber as coisas. Depois eu vou explicar melhor isso aqui, mas se a gente quisesse criar já isso aqui também, a gente poderia já, tá? Mas a gente eu vou explicar aqui melhor. A questão da tela, olha só, vocês vão criar um arquivo chamado mainkv. Então, ó, vamos clicar com o botão direito, new file, né? New file. Vai colocar aqui, ó, main.kv. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar isso aí. É só digitar isso aqui, coloca o ponto .kv, né? Tá? Porque essa é a extensão do Kiwi, ó, KV. Então é a linguagem Kiwi, né? Linguagem de criação de telas do Kiwi. Então, ponto .kv. Eu vou colocar aqui, ó, o nome do arquivo aqui em cima, para vocês verem o nome, tá? Vou colocar comentado, que ele não executa, né? Então, main.kv. Esse é o nome do arquivo, tá? Cria um arquivo com esse nome aí, no mesmo diretório e com o mesmo nome, né, do main.py. Então, esses dois nomes têm que ser igual, o main do KV e o main do py, né? Do PY, né, que é o do Python. Beleza, em seguida, pessoal, nós vamos criar aqui a nossa tela, ó, minha tela, que tem que ser o mesmo nome que está aqui na minha classe de tela, né? Então, ó, essa tela aqui, dentro dela, né, ela é um widget, dentro dela eu vou criar algumas coisas, né? Vou colocar o título da minha aplicação, o ID da minha tela, o ID dele. Isso aqui, ID, ele é importante em vários momentos, então, em vários momentos aí nós vamos ter que colocar o ID para a gente capturar isso aqui, se for necessário usar na programação, nós vamos usar esse ID para capturar esse elemento, né? Isso aqui eu vou falar depois, tá? Então não precisa digitar por enquanto se você não quiser. Né? Se quiser digitar já, pode digitar também, não tem problema, né? Mas isso aqui eu vou explicar depois melhor por que eu estou fazendo isso aqui. É uma outra forma de fazer. Aquele aplicativo simples utilizando o Kiwi que eu fiz no outro vídeo, eu faço diferente um pouquinho do que eu estou fazendo aqui. Depois eu vou explicar, tentar explicar essas diferenças aí. Se eu não explicar, mas pelo menos você já sabe que é uma forma um pouquinho diferente, mas que vai funcionar da mesma forma, tá? Ó, então, ó, grid, eu estou criando aqui um grid layout. Estudem sobre layouts, pessoal. Layouts é muito importante para que a gente possa trabalhar com as nossas aplicações, evidentemente, né? As aplicações, elas têm o Kiwi tem vários tipos de layout. Depois, se você pesquisar a documentação, você vai ver que tem lá vários tipos de layouts que a gente pode utilizar. E a gente pode alinhar eles, a gente pode trabalhar com eles da mesma forma que a gente faz no HTML,
né, que a gente vai inserindo uma div dentro da outra para poder organizar o conteúdo na tela, aqui também a gente vai poder fazer a mesma coisa, colocar um layout dentro de outro layout e assim vai, né, para a gente poder organizar os conteúdos. Depois eu vou explicar o funcionamento disso aqui, como é que funciona, né? Então, ó, um grid layout, eu vou definir só a quantidade de colunas. Geralmente a gente define a quantidade de colunas e linhas. É como se fosse criar uma tabela no Word. Deixa eu mostrar aqui, né, mais didaticamente falando. Não sei se vai ocupar nosso tempo, mas infelizmente é assim mesmo, né? Eu vou criar aqui uma tabela, ó. Eu defini uma tabela com uma linha apenas, tá? Então foi isso que eu fiz aqui, né, nesse grid layout 1. Beleza, eu criei uma tabela. Se eu quisesse definir quantidade de colunas, né, maior e linhas maiores, era só vir ali, né, escolher. No meu caso aqui, ó, seria tabela, ó. Vamos supor que eu quisesse uma de 3 colunas e 2 linhas. Eu iria fazer isso aqui. Ele iria dividir, né, ia fazer isso aqui na minha tela. Claro que a gente não vai estar visualmente vendo isso, mas vai estar mais ou menos assim, tá? Então, eu vou colocar do jeito que eu coloquei ali, né, para a gente poder exemplificando aí, para todo mundo ficar claro a questão dos layouts. Beleza, então eu criei um layout com coluna 1, né, desse jeito aqui. Vou minimizar isso aqui por enquanto, tá, pessoal? Então eu estou editando o main KV, né? Então aí, ó, o tamanho desse layout, eu estou definindo que vai ser o tamanho da tela, ou seja, o tamanho da janelinha que tiver, né, vai ser o tamanho do layout, tá? Então é importante a gente definir esse layout principal aí, né, com o tamanho da tela. Esse canvas, pessoal, é só para mudar a cor do fundo, né? Nesse caso, estou usando para mudar a cor do fundo da nossa aplicação. A gente pode utilizar isso para colocar desenhos na tela, fazer um botão arredondado, né? A gente pode desenhar na tela com o Canvas. Quem não conhece o Canvas no HTML, né? Estudem sobre ele lá, que o Canvas é para isso, né? Para desenhar as coisas. Então aqui eu estou definindo uma cor. Essa cor aqui, pessoal, é RGBA. Depois eu vou falar um pouquinho sobre essas cores aqui. Essa cor vai de 0 a 255, cada número aqui seria, né, no RGBA normal. Aqui no Kiwi ele utiliza de 0 a 1, né, é como se fosse a porcentagem aqui, tá? Então o que vocês vão fazer? Se vocês pesquisarem lá, ó, cores RGBA, né, por exemplo, aqui tem olha só, geralmente tem uma tabela de cores, olha só. Vou mostrar aqui essa tabela de cores aqui do HTML para vocês. Rapidão, pessoal, isso aqui, tá? Ó, aqui tem as cores, né? Vocês estão vendo elas aqui. Vamos supor que você queira colocar essa cor aqui, ó, essa cor chocolate aqui. Então ela tem um código, né? Um código hexadecimal, mas não é esse o código que a gente quer esse RGBA aqui. Então esses são 3 valores, são 210, 15 e 30. O que você vai fazer para descobrir esse valor no Kiwi? 210, 105 e 30. Então, vocês vão fazer o seguinte cálculo, ó. Você vai pegar esse 210, tá? Ó, 210 e dividir por 255, que é o valor máximo que ele pode pegar. Então vai ser, ó, 0.8235, né? Se você quiser colocar o mais próximo possível, quanto mais números você colocar, mais próximo possível vai ficar da cor. Mas se você quiser usar apenas os 2 primeiros também pode. Então 0,82 seria, né, para você colocar ali. O próximo ali seria 105. Então você vai pegar o 105, dividir por 255. Ó, 0,41. Então 0,82, 0,41, né? E o outro é 30 apenas, né? E aí, então assim por diante, pessoal. Então você vai pegar esse número, dividir por 255 e vai achar então esse valor, vai colocar lá, né, no Kiwi. Tá? Você vai colocar esse valor no Kiwi lá para poder trabalhar com as cores lá, beleza? Depois a gente pode até voltar nessa tabela, vou deixar ela aqui aberta. Então aqui foi utilizado, né, uma cor. Depois vocês vão ver. Eu vou mostrar o resultado disso rapidamente aqui para vocês já irem vendo a cor que eu estou utilizando, né? Tudo isso. Então é isso aqui, né? Ficou lá muito maravilhoso, não, pessoal. Mas é claro, né? A gente foi só para exemplificar mesmo, rapidão, tá? Então, ó, a cor que foi colocada
No Canvas é essa cor amarela aqui, né? Essa cor meio amarelada aqui, né? Essa aqui foi a cor que eu cheguei utilizando esses valores. Se você quiser mudar esses valores, simplesmente vai mudar. Vamos mudar aqui para, sei lá, para 71. Olha só, vai modificar a cor do meu fundo. Ó, ficou rosa, né? Então, já mudou bastante, né? A cor do meu fundo aqui. E assim vai, pessoal. Então, eu vou deixar o nome final que estava, né? Beleza. Então, essa é a cor do fundo. Vou deixar a janelinha aberta aqui para a gente ir mostrando o que está sendo feito, né? Beleza, então defini a cor de fundo. Aqui dentro eu estou definindo um outro grid layout com uma linha e uma coluna. Mais um grid layout com uma linha e uma coluna, certo? Então aqui, ó, na nossa tabela, é como se eu tivesse vindo aqui e vou acrescentar uma outra tabela com uma linha e uma coluna dentro da outra. Olha só como é que ficou aqui, né? No Word vocês estão conseguindo enxergar aí. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o zoom dele. Ó, então eu fiquei com duas tabelas, uma dentro da outra. É a mesma coisa que acontece lá, pessoal, certo? É isso que eu estou fazendo aqui. Eu vou mostrando mais ou menos como é que eu estou construindo a minha tela aqui, né? O size hint é que foi definido uma altura, uma largura e altura, né? Size hint. Essa largura aqui, na verdade, vou colocar aqui, eu poderia colocar assim, self.width, né? Certo, é isso, né? É a largura do local onde ele está, na verdade, né? Largura do local onde ele está. E a altura aqui 0.1 vai ficar menorzinho ali. Depois vocês vão ver o efeito visual daquilo, porque ele leva em consideração, pessoal, essa altura aqui, ele leva em consideração a tela, tá? Por isso que eu coloquei 0.1 aqui. Ó, então, ó, essa daqui, ó, esse grid layout é para colocar esse label aqui, tá? Então ele está usando esse pedaço aqui como um label, tá? Se eu quisesse colocar uma cor para vocês verificarem melhor aqui seria mais interessante, mas vamos deixar assim. Se quiser definir a cor é só pegar, né? Colocar aqui, ó, um canvas dentro lá, tá? Vamos colocar. Acho que é interessante para vocês entenderem o funcionamento do negócio, né? Vou colocar esse canvas aqui, ó. Não esqueça, pessoal, a indentação aqui é importante, tão importante quanto no Python. Então, ó, o canvas está aqui, eu vou selecionar isso aqui tudo, vou dar um tab para ele ficar dentro do canvas. Ó, o color está dentro do canvas, a RGBA está dentro do color e o retângulo está dentro do canvas também e as posições do retângulo, certo? Então, esse root pos aqui não vai ser root pos não, self, né? Self. Por que self? Porque aqui vai ser a largura e a altura do próprio elemento. E aqui eu vou colocar uma cor diferente. Vou colocar aqui, sei lá, 10. Só para a gente ver o que acontece aqui. Eu vou salvar. E vamos ó, então essa aqui eu vou deixar assim, né? Porque vocês enxergarem, vocês verem a diferença. Então esse aqui é o elemento, tá? É o grid layout que eu coloquei dentro do outro grid layout, tá? Então esse aqui é o cara. Beleza? Então aqui, ó, dentro eu coloquei essas configurações, né? O size hint, depois vocês mudem, ver como é que funciona, tá? E aqui colocando um label lá dentro. Esse label é aquele texto, né? Esse texto aqui, minha aplicação. É só para mostrar um texto ali mesmo, tá? Então, ó, esse ID nem precisaria, tá, pessoal? Esse ID aqui é desnecessário, porque a gente não vai usar ele na programação. Se fosse usar, seria necessário. Se quiser deixar também, pode deixar. Eu gosto de colocar ID em todos os elementos, mas não é obrigatório. E aqui o texto que vai aparecer, minha aplicação, tá? E a cor do texto, que foi definida aqui, azul. O último número aqui do RGBA, pessoal, é a transparência dele, tá? Ele é opaco, ou seja, vai aparecer completamente, e 0, e aí você vai, quanto mais aproximar de 0, mais transparente fica. 0 é totalmente transparente, tá? Beleza, então vamos recapitular aqui o que vocês precisam estar digitando. Então aqui vocês teriam que ter digitado essa parte, né? O grid layout aqui também vocês vão dar uma pausazinha e digitem
essa parte aqui da configuração do grid layout, que é do primeiro grid layout. Depois vocês vão dar uma pausazinha e digitar essa parte aqui do grid layout, que é aquela parte que vai aparecer o título da nossa aplicação, tá? E aqui eu estou criando um outro grid layout, agora com duas linhas e uma coluna. Duas linhas e uma coluna. Então vamos lá no nosso Word para nós fazermos o que está sendo feito ali. Ó, eu vou... aqui vai ficar difícil de eu fazer isso, né? Pessoal, eu vou ter que aumentar aqui. Esse elemento mais externo, né, é nosso primeiro grid layout. Ele é o do tamanho da tela. Vamos supor então que isso aqui seja a nossa tela, né? Beleza. Agora nós vamos acrescentar aqui esse grid layout com duas linhas e uma coluna, tá? Então, vou mandar inserir aqui, ó, tabela com duas linhas e uma coluna, desse jeito aqui. Beleza, é isso aqui. Só que é óbvio, não vai ter esse espaço no meio aqui não, pessoal. Eu vou diminuir esse espaço para vocês verem melhor, para ficar mais ou menos do jeito, né? Do jeito que seria ali, tá? Então, ó, esse aqui é o outro grid layout que eu estou colocando aqui dentro, com duas linhas e uma coluna. Aí estou definindo um padding 10 e um spacing 10. Esse spacing e o padding é o espaçamento. Esse spacing é o espaçamento entre as linhas, tá? E esse padding é o espaçamento que tem da borda no texto, tá? Então, você define isso. E aqui o tamanho dele, né? Ele vai ocupar 0.3 da tela. Esse primeiro vai ocupar 0.1 e o outro vai ocupar 0.3. Esse aqui é 0.1, esse aqui vai ocupar 0.3, ou seja, ele vai caber esses dois elementos aqui, ó. Se eu colocasse um fundo nele, vocês veriam que ele iria pegar esses dois elementos aqui, né? Duas caixinhas de texto aqui, tá? Para colocar isso lá dentro. Depois de feito isso, pessoal, se você quiser digitar também essas configurações de grid layout, pode digitar. Aí eu coloquei um box layout aí, diferente um pouquinho. O box layout, na verdade, ele é um grid, é como se fosse um grid layout de uma coluna e uma linha, né? Também. Só que aí eu posso definir algumas outras coisas, ele me dá mais liberdade de definir centralização, posicionamento do elemento, tá? Então ele ajuda pra gente lá. O box layout ele tem essa diferençazinha. Ó, o alinhamento, por exemplo, eu coloquei center, alinhamento horizontal, tá? Horizontal. Eu nem sei se está funcionando esse alinhamento horizontal lá. Tem umas coisas que a gente tem que ver se está funcionando, a gente coloca um comentário assim, e aí a gente vê se não vai mudar nada na nossa tela, né? Porque às vezes, realmente não tá fazendo nada. Se não está fazendo nada, eu vou retirar, tá? Porque, né, faz sentido a gente ter um código aqui que não está tendo efeito. Pessoal, alguns códigos não têm efeito em alguns elementos, tá? Então isso aí é importante a gente ter prática, né? A gente tem que praticar bastante para poder então trabalhar, né, com as coisas aí, para, né, evitar de a gente colocar código desnecessário e aprender também o funcionamento dos elementos. Então é importante você, né, estar sempre praticando. Né? Eu pratiquei já uma quantidadezinha, mas não é suficiente ainda. Eu tenho que praticar muito mais ainda para entender tudo esse funcionamento da tela aqui, tá? É muita coisa para aprender ainda. Então, ó, label, estou colocando um label ali. O ID dele é do BL no 1, isso aqui não é necessário. Nem sei o que eu coloquei no outro aqui, só um instantinho. Se eu não coloquei text 1 aqui. É isso mesmo, no 1 aqui então. Então esse é o label, tá? Se você quiser, né, digitar também essa parte aqui, né, do box layout. Por sua vez, ele está dentro do grid layout, né? Esse outro grid layout aqui. Esse box layout, então, é para mostrar o que ali? É para mostrar aquele elemento, para mostrar isso aqui, esse número 1, o primeiro número aqui, né? Esse labelzinho aqui, tá? Aí a cor dele foi azul também.
texto dele, né? Esse aqui é importante para o alinhamento, pessoal. Esse aqui é importante colocar para alinhar o elemento. Eu estou colocando ele alinhado à direita, para ele ficar pertinho da caixinha de texto, tá? Então, eu coloquei ele alinhado à direita e o tamanho dele eu defini como 0.3. Você pode alterar esse tamanho. Ó, 0.3 ou 0.3, tanto faz, tá? Se alterar o tamanho, ver, né? Então, isso aqui é teste, pessoal. Muda e veja o que acontece, né? Isso aqui a gente vai aprendendo assim. O text input é aquela caixinha de texto. Então, isso aqui vai ser importante para a programação. Então, eu preciso definir um ID. E esse hint text é aquele texto que aparece antes de eu digitar. Esse texto aqui, informa o primeiro número. Se eu clicar aqui e digitar alguma coisa, ele some, né? Esse é o hint text, tá? O size hint é o tamanho da caixinha que eu estou definindo aqui, 0.5, 0.7. Size hint y é o tamanho vertical do elemento. E size hint x é o tamanho horizontal do elemento. Isso aqui é a porcentagem do local onde ele está. Então ele vai ocupar 50% do local onde ele está e 70% do local da largura do local onde ele está, certo, pessoal? Então, pensem nisso aí na hora de criar, né? Mudem os valores, vejam o que acontece. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 0.8 para vocês verem. Ó, a caixinha ficou bem mais larga aqui, né? Então, se você quiser mudar, né, em vez de 0.5, 0.3, por exemplo, também pode. Ó, ficaria, né, aí não coube meu texto ali. Então é isso que a gente vai mexendo aí, tá? Vou deixar 0.5 do jeito que estava. Ó, multiline false. Isso aqui é importante porque as caixinhas de text input, ela funciona tanto como uma caixinha de texto em uma linha só, quanto de múltiplas linhas. Então, se você não quiser que ela tenha múltiplas linhas, você vai colocar o multiline false. Então, não vai deixar que eu dê um enter, por exemplo, não vai passar para outra linha, vai mudar do elemento, né? Vai sair do elemento, tá? Então, text input é esse daqui. Crie ele aí. Estou criando outro box layout. Olha só, pessoal, quando eu criei esse box layout, esse primeiro, olha só, eu criei, né, aquele grid layout, esse grid layout aqui, que eu estou mexendo nele. Dentro dele, eu estou colocando, na primeira linha, ficou um box layout com esse label e esse text input aqui, tá? Então, na primeira linha ficou esses dois elementos, certo? Na primeira linha. Na segunda linha vai ficar a mesma coisa, você pode até copiar lá em cima e colar, só vai mudar o ID, evidentemente, né? O texto do label, a cor eu deixei até a mesma, e só, né? O restante é igual. Então, ó, o segundo box layout é a mesma coisa, vai mudar esses dois valores aqui do label, tá? Do text input também é a mesma coisa, só que você vai mudar o ID, então vocês já podem copiar lá e mudar isso, né? E o hint text, evidentemente, né? E o resto é igual também. Então, esses dois elementos que foram criados ali na tela são esses dois elementos aqui. Primeiro número e o primeiro label e a caixa de texto. Segundo label e a segunda caixa de texto. Esses dois elementos estão dentro de um grid layout, né, que tem duas linhas, está dividido em duas linhas. E aí pronto, né? Está pronto aí a nossa aplicação. Essa parte aqui, né? Agora está faltando só o do botão e o local de resultado, né? Então, deixa eu só tirar um pouquinho isso aqui, só para vocês verem melhor. Olha só, o box layout 1, vou deixar ele todo na tela aí. É esse, né? O primeiro box layout que está dentro daquele grid layout lá, de duas linhas. E o segundo é esse aqui. Pause e digite esses dois, né? Depois vocês vão criar um terceiro grid layout. Olha só, de uma coluna e duas linhas também. Tá? Então, mais um aqui, né? Esse daqui, então, vem o label, né? Primeiro... Opa! Deixa eu escrever aqui o primeiro, né, pessoal? Primeiro número...
Nem sei se foi escrever com minúsculo, mas é só para exemplificar, né? E aqui viria uma caixinha de texto, ó. Seria uma caixinha de texto aqui. Claro, vou aumentar aqui um pouquinho essa altura aqui, só para... Né? E segundo número e outra caixinha de texto. Eu vou copiar isso aqui só. Ó, então nossa tela tá ficando mais ou menos assim, né? Claro, não vai ficar idêntica, só estou só exemplificando. E agora, esse aqui é o outro grid layout que eu estou criando com uma coluna e duas linhas também. Mais um grid layout. Então vamos criar aqui. Seria tabela, duas linhas, né? Exatamente isso aqui. Vou só tirar o espaço do meio aqui. Ó, e aqui então eu estou criando um flow layout. Dentro do grid layout de duas linhas, nesse primeiro aqui eu estou criando um flow layout com um botão, olha só, um button, né? Um botão. E o texto dele vai ser start, né? Seja um botãozinho escrito start lá. O pós-hint dele vai ficar centralizado ó, em 50% do X e 75% do Y. Tá? Se você quiser mudar esses valores também, pode ver o que acontece. Ó, vou mudar aqui para... Não, deixa 75 primeiro, né? Então, vamos executar. Ó, ele está aqui, né? Se você quiser mudar para 50, vamos ver o que acontece. Ó, vou tirar aqui e deixar 50. Ó, ele ficou mais para baixo, tá vendo? O 75 é para ele ficar um pouquinho mais para cima aqui. Se quiser deixar 50 também pode deixar. E aqui, né, eu gostei mais do 75. Aí você pode deixar do jeito que você quiser, tá? Beleza. Só isso vai ter muito a ver com o segundo elemento também. Então, quando você estiver criando que executou lá, se você executar sem esse segundo elemento, às vezes pode não estar nessa posicionamento, tá? Depois a gente vai organizando ali os conteúdos na tela, tá? O size hint dele é o tamanho dele, então se não definir, ele vai ficar do tamanho do elemento quando ele está, então vai ficar um botãozão enorme ali, tá? Quer ver? Ó, deixa eu até mostrar para vocês, ó, deixar comentado aqui o size hint. Olha só, ó, o botão, o tamanho do botão, ele vai ocupar, né, toda a extensão ali, inclusive ele vai tampar o elemento de cima, tá? Então, o size hint a gente vai usar para definir o tamanho dele, tá? Aí vai ficar pequenininho, né, o botãozinho aqui, beleza. O onPress é ação, né? Ação, ou seja, ao pressionar o botão, ao clicar nele, ao tocar nele, ele vai executar, chamar um método chamado start, que está lá no root. Pessoal, esse root aqui, no outro exemplo da aplicação simples usando o Kivy, que eu coloquei o app, né? Eu coloquei assim, algo como app.método, por exemplo, né? Coloquei assim. Mas quando eu chamo do app, se eu chamar do app, eu estou chamando da classe, olha só, vou mostrar aqui. Eu estou chamando dessa classe main. Então eu estaria criar esse método aqui dentro, tá? Aqui dentro. Mas eu não gostei muito e também eu achei mais interessante fazer chamando do root, tá? Então, ó, root start, né? Root start chama esse método aqui dessa classe aqui, ó. Dessa classe minha tela, tá? Que é a classe da tela onde eu estou trabalhando. Então, def start, ó, ele está aqui, né? Essa função que ele está chamando. Depois nós vamos criar ela, né? Então, ó, root start. Então, esse layout, né? Vocês podem copiar isso aqui, né? Essa parte aqui, pausa aí, digita, né? Então, esse vai criar um botão lá e vai chamar esse método start aqui. Depois a gente vai criar esse método, tá? Não é necessário colocar edit no button. Se você quiser também pode, não tem problema. Mas no caso do button, ele já vai chamar o método. Então a gente não vai precisar dele para programação. A não ser que eu fosse mudar, alterar alguma coisa no botão, tá? Então vamos deixar assim. O último elemento, ó, esse flow layout foi para colocar esse flow layout, ele flutua, tá, pessoal? Então por isso que ele está tampando o outro elemento lá, ele está flutuando em cima do outro. Então, né? Pense lá, se você quiser fazer um efeito visual de uma coisa ficar em cima da outra, também dá para usar o flow layout para isso. Mas
eu usei ele para facilitar, para centralizar esse botão na tela, ó, tá? E aí depois o último elemento é o local onde eu vou colocar o resultado, tá? Então, ó, Box Layout, tá? Eu estou usando o Box Layout para isso. Vai ter um label e um ID. Esse aqui eu vou precisar desse ID porque eu quero esse elemento para poder colocar resultado, né? Eu vou fazer a conta e vou colocar o resultado lá nesse label. O pós-int dele eu coloquei um centralizado também, ó. Coloquei em 0,580 aqui. Inclusive você pode mudar esse valor, né? Pode colocar 0,5 também aqui. Eu acho que não vai precisar de 580 ali não. 0,505 e fonte size dele, tamanho da fonte 24 SP. Geralmente a gente usa aqui para definir o tamanho da fonte o SP, tá? Se você não colocar valor, ele vai definir com pixels. E aí, às vezes pode ser diferente, tamanho de pixels para diferentes telas. Então o SP ele vai usar o tamanho da tela, o tamanho da fonte da tela, independente da tela que você estiver trabalhando, ele vai usar a fonte ali da tela para você. Então vai ajudar muito a manter o visual, tanto no celular quanto no computador, por exemplo, tá? E a cor do elemento, que eu coloquei preta, ó, totalmente preto. E né, o 0 ele é totalmente preto, o 255, 255, 255 é totalmente branco, tá? E aqui o último é a transparência, né? Sem transparência nenhuma. Então aqui acabou, pessoal. Essa aqui é a nossa tela, né? A nossa tela foi criada dessa forma aqui, certo? Esses elementos aqui de cima que eu falei que eu ia explicar depois são os elementos que eu vou precisar para minha programação. Ó, no 1, dois pontos txt no 1. Onde é que está o txt no 1? É aquela caixa de texto que eu criei lá embaixo, ó. É esse aqui, ó, txt no 1, certo? O txt no 2, estou pegando ele também, ó, pelo ID dele. E o result também eu vou precisar dele. Então, lbl result, tá vendo ele aqui? Então, esses três elementos eu vou precisar para minha aplicaçãozinha funcionar lá. Então, ó, tô pegando os três aqui. txt no 1, txt no 2 e o result. Estou colocando esses nomes para essas variáveis. Então, isso aqui é como se fossem variáveis globais, né? Mais ou menos parecido com variáveis globais aí, onde eu vou poder então acessar esses elementos através desses nomes aqui, ó, no 1, no 2 e resultado. Desculpa, pessoal, foi mal aí. Então, ó, no 1, no 2 resultado. Ok. Então agora nós vamos aqui no main, né? Então eu vou pegar isso aqui, ó. Se você quiser fazer isso aqui, pode, ó. Copia isso, então Ctrl C aí, vem aqui no main.py. E aqui nessa tela, lembra lá que estava assim, ó, estava pass aqui, né? Assim, beleza? Então você vai apagar o pass e vai colar aquilo que você copiou lá. Então, ó, no 1, no 2 e resultado, tá vendo? Ó, isso não é os mesmos nomes que eu coloquei aqui, então tem que ser esses mesmos nomes. Então aqui, ao invés de txt, você vai colocar aqui um igual, evidentemente, né? E vai mudar aqui, ao invés de txt1, vai colocar o object property. E iniciando ele none, não nome, tá, pessoal? None, né, de vazio. Isso aqui está chamando, criando um objeto property. Ele faz o que? Ele pega lá da tela, ele já identifica qual tipo de elemento que é, através dessa classe, e já coloca nessa variável para mim. Se é uma caixinha de texto, ele vai pegar, se é um label, ele vai pegar, se é e assim por diante. Então, o Object Property serve para isso. Eu vou apagar isso aqui, porque eu já fiz ali embaixo, né? Então, ó, coloque aqui os Object Property, então vai facilitar para mim utilizar. Já tem isso aqui, tem que ser exatamente os mesmos nomes que eu coloquei aqui no main.kv, né? Já falei sobre isso. E agora eu tenho esses elementos aqui para mim programar. Facinho, né? Bem tranquilo para fazer. Então é um jeito diferente do que aquele que eu fiz lá na aplicação simples com Kiv. E lá eu peguei eu criei aqui o método dentro do main app aqui, tá? E então estava utilizando esqueci o nome agora, gente. Eu estava usando, por exemplo, eu coloquei aqui, ó, vou colocar aqui, ó, def. Não precisa digitar isso aqui, pessoal, tá? Start. Ó, eu estava utilizando para pegar o elemento, por exemplo, eu quero pegar o elemento num. Eu estava usando o self.ids.
É, hum, deixa eu lembrar aqui agora, né? Deixa eu ver se eu consigo. Eu lembro. Não lembro. Só que, eu vou pegar aqui depois o código. Deixa eu dar uma pausazinha no vídeo aqui. Eu vou pegar o código aqui porque eu acho interessante mostrar para vocês, tá? Naquela aula lá do aplicativo simples, eu estava utilizando o seguinte: selfroot.ids. Aqui vem o nome do ID agora, que era txt, txt no 1, né? Acho que é isso que é o ID dele lá. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui rapidão. É txt no 1 mesmo. E aqui ponto text, né? Eu tava pegando o texto dele dessa forma, tá? Se eu quisesse pegar o elemento inteiro, seria esse aqui, tá? Então, assim funciona também, pessoal, tá? Mas gostei mais daquela parte lá, porque eu coloco o método lá, eu já coloco o método no, no local correto, né? Que é da própria tela onde eu estou. Então é aqui que eu estou usando ele, tá? Então vai facilitar a minha vida aqui. Beleza, ó. Então aqui eu estou usando um try porque a pessoa pode digitar uma letra lá, né? Uma letra, um, um sei lá, né? Deixar em branco, né? A pessoa pode fazer o que for lá e clicar no botão. Né? O botão vai estar lá disponível para ela clicar. Então, se ela clicar em algum momento lá que não tenha valores válidos na caixinha de texto, obviamente que vai dar problema, né? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Usa o try aí. Então, digitem primeiro esses properties, né? Copiem lá e depois só muda aqui, né? Para object property. Aqui vem, aí define essa função aqui, o def start. Esse aqui ela é meio grandinho, não sei se vai caber tudo na tela aí. Não vai caber não. Coube, até que coube, né? Até ali mesmo só. Até no except aqui. Só passei um veneno aqui, não fez bem não, atacou minha alergia aí. Então, ó, esse aqui é o método, pessoal. Vou explicar o método. Então, o método start é esse aqui. Então, o try, ele começa aqui, né? Evidentemente, que ele vai tentar fazer isso aqui, ó. Vai tentar pegar esse o texto da caixinha de texto no 1, né? Então, self no 1.text vai pegar e vai converter para inteiro, né? E vai colocar aqui. Aqui da mesma forma, self num 2.text vai converter para inteiro e armazenar aqui. Esse aqui é um vetor que eu vou utilizar para armazenar os números que forem sendo gerados, tá? Como que eu vou gerar os números? Eu vou gerar 20 números aleatórios. Então, para gerar 20 números aleatórios, eu vou usar o for, né? For i in range 1 a 20. Não, vocês já sabem utilizar o for no Python, né? Isso aqui vai pegar e vai do 1 até o 20 aí, né? Fazendo esse loop. Vai do 1 ao 20. E aqui ele vai fazer um append, ou seja, inserir nessa lista o número aleatório. Então, append random.range N1 até o N2, né? Ou seja, do número 1 até o N2. Poderia fazer um if verificando se o primeiro é maior do que o segundo, né? Aqui e colocar ele fazendo o loop, organizando para fazer o loop certinho, tá, pessoal? Isso vai ficar por conta de vocês aí, não vou fazer não, mas seria o ideal, né? Se a pessoa digitar números, por exemplo, o segundo número maior é menor do que o primeiro, ele não iria fazer o loop, né? Ele não iria fazer o loop. Ou seja, ele ia fazer o loop, mas não ia gerar os números aleatórios, não ia adiantar nada, né? Mas a gente pode fazer essa verificação, vocês podem fazer. Pessoal, aqui eu já tinha feito o import. Eu falei que eu ia falar sobre isso, vou tentar falar rapidamente aqui. Vamos supor que você não tenha feito o import. Vamos tirar aqui esse import do random. Beleza, supondo que a gente não tinha feito o import do random. Então, quando eu colocasse o código aqui, ele ia dar esse erro. Parando o mouse aqui em cima, ó, você tem que import this name. Então, você vai clicar aqui, ó, ele aparece duas opções. Você vai utilizar essa segunda aqui, que é o pacote Python. Então, é esse aqui, certo? Então, clicou, ele vai fazer esse import lá em cima para você, ó. Import random lá em cima. Beleza, então ele fez o... Deixa eu parar aqui. Ó, aqui está todo o método, está aparecendo na tela aí. Então, o random.range vai fazer esse... se você quisesse, você poderia já fazer contar aqui dentro, aqui, eliminar esse for aqui de baixo. Fazendo em dois for, você poderia fazer em um só.
dá para fazer de boa, né? Sem problema. Mas eu fiz gerando primeiro, depois eu coloquei um quant recebendo zero, que é para verificar a quantidade de números negativos que foram encontrados, né? E aí faz um for, ó, n em números. Como eu tenho um vetor aqui, eu posso percorrer esse vetor colocando cada posição dele nessa variável n, né? Então, cada número vai ficar armazenado temporariamente aqui enquanto ele faz o loop. Então, ó, se n for menor do que zero, então, ou seja, é negativo, então quant recebe mais um. Né? Então, ó, quant é igual a quant mais um ou quant mais igual a 1. Então, ele vai contar mais um, né? Quando achou mais um número negativo. E assim ele vai fazendo o loop até terminar. Quando terminou, aí, ó, eu estou pegando agora o resultado, o self-resultado, que é aquela caixinha do LBL Result lá da nossa tela, né? No texto dela, eu estou acrescentando o quant, só que convertendo para string novamente, né? E aqui agora ele é ele é inteiro, então ele não vai escrever inteiro lá, ele vai ter que converter para string para ele aparecer na nossa tela lá. Então str quant vai aparecer essa string lá. E se caso a pessoa digitar uma letra, alguma coisa aqui, eu vou dar uma exceção, um exception, né, um except, e ele vai então mostrar o self resultado.text escrito lá somente números. Se a pessoa digitar alguma coisa que não é número nas caixinhas, vai aparecer essa mensagem lá no resultado pra gente, né, naquele label de resultado lá. Então é isso, pessoal. Isso aqui é a função que resolve nosso enunciado, né? Resolve o nosso enunciado. E aí, somente isso acabou, né? Vamos ver, testar, ver se funciona. Ó, executei. Não coloco, vamos supor que eu não coloque número. Vou colocar o start, ó, somente números. Ele não vai aceitar. Vamos colocar aqui, ó, olha só que, vou fazer aquele teste que eu falei, aquele teste inverso. Vou colocar aqui menos 10, ó. Ele vai dar somente números. Na verdade, ele não está criando, né? Mas vamos colocar um número aqui então que vai funcionar, menos 10 e 100, por exemplo, né? Vou dar um start, ó. Nenhum número negativo, um número negativo, dois números negativos, três números negativos, 4, 1, 0, 4, né? Então são de menos 10 até 100, está gerando 20 números. Desses 23 são negativos. Né? Um é negativo e assim vai, né? Então ele está criando corretamente aqui. Se eu invertesse, obviamente, que ele não iria dar. Ele ia dar essa mensagem aqui. Inclusive, né, essa mensagem poderia ser melhor trabalhada, mas eu não pensei nesse erro aqui. Mas isso aqui é simples, né? É só você fazer a verificação aqui, ó, antes de gerar os números aleatórios, se o número 1 é maior que o número 2, né? Se não for, você inverte. A gente pode fazer isso. Vamos fazer, ó, se N1 for maior do que N2, então, se N1 for maior que N2, temp recebe N1, N1 recebe N2 e N2 recebe temp. Então ele vai fazer a inversão dos valores, né? Ou seja, temporariamente eu coloco na variável aqui esse N1 vai receber N2 e N2 vai receber o que está no tempo. Ou seja, ele inverte N1 para N2 e aí faz o loop. Vamos ver se funciona agora? Vamos fazer esse teste, né? Não tinha feito ainda. Vamos colocar aqui 100 e menos 100, menos 80. Agora sim, ó, né? Então agora ele inverteu aqui. Se quisesse, vocês poderiam ainda colocar, na hora de clicar aqui no Start, ele inverter, que o primeiro número passar, né? Passasse esse valor e o segundo esse. Também dá. De que forma? Simples demais, né? Só você pegar aqui, eu colocar aqui o self.num1 igual a strn1 e self.num2 igual strn2. Pronto. Então, quando a pessoa digitar lá, clicar,
né? Vamos supor que ele coloque aqui o primeiro número maior, então, 100 e aqui menos 20. Menos 20, beleza. Vou dar um start. Não funcionou aqui. Ué? Acho que eu fiz errado, né, pessoal? Não pensei que alguma coisa eu não pensei muito bem aqui não. Ah, é. Oh, meu Deus. Esse aqui, pessoal, desculpa aí, foi erro grotesco meu aqui. Ó, do N1 eu quero o texto dele. O texto dele vai receber isso aí. Não o N1 vai receber, é o texto dele que vai receber, tá? Então aqui vamos supor aqui que o primeiro número então seja maior. Vamos aqui, 100 menos 90. Ó, start. Agora sim, ó. Agora sim, né? Ele já inverte e já faz o processo, beleza? Então ficamos por aqui, pessoal, nessa correção aí. Vocês viram que é bem mais interessante a gente colocar no método, um método dentro da classe que representa a nossa janela, né? Mais tranquilo, mais interessante, né? Em vez de colocar da forma que eu fiz a primeira vez, colocando aqui no main app, né? Então é isso, né, por enquanto. Na próxima nós vamos falar sobre outros elementos de tela, como por exemplo o checkbox, né, o rádio button, ver o spinner funcionando como se fosse um select lá, né? Então nós vamos ver esse processo aí. Não percam a próxima aula.